Pessoal, bom dia! Hoje nós vamos retomar um estudo sobre números racionais, tá certo? Estou gravando esse vídeo na tentativa de explicar com mais clareza e objetividade a ideia de números racionais. Então vamos primeiro apresentar algumas situações sobre esses números racionais. Em seguida, vamos definir o que é um número racional. Depois apresentaremos a ideia de fração como uma noção de número racional. E, por fim, a representação de alguns números racionais na reta numérica, certo? Então, uma das situações envolvendo números racionais, comum no dia a dia de qualquer pessoa, anúncios de produtos eletrônicos ou eletrodomésticos. O exemplo que eu trouxe é um anúncio de aparelho de celular numa época comemorativa que é o Dia das Mães, tá certo? Aparentemente, os números que configuram os preços desses celulares são considerados números racionais. Então, 89,00, 449,00, 219, 399, 49,90, 52,90, todos esses números são considerados números racionais, tá? É comum alguns professores utilizarem a nomenclatura ou termo números quebrados, números com vírgula. Todos esses números são considerados números racionais. Sejam eles com vírgula ou não, são números racionais. Tá certo? Mais à frente a gente apresenta essa definição. Outra situação são os preços dos alimentos. Tá? Então, os preços dos alimentos, quando a gente chega no mercado, quando a gente vê anunciando na TV, também é considerado um número racional, tá certo? A gente pode encontrar números racionais numa receita do bolo, tá certo? Numa receita de qualquer comida que seja. Então, nesse caso aí, nessa receita de bolo de milho, são necessários alguns ingredientes em uma certa quantidade. Essa quantidade de cada ingrediente é também um número racional. Então, esse 3, esse 1, esse 1/2, que é 1 meio, o 1, todos esses números são considerados números racionais. Tá? Outro exemplo são temperaturas de cidades. Seja ela temperatura positiva ou temperatura negativa, também são considerados números racionais. Então, em São Joaquim, a temperatura mínima, lá em Santa Catarina, era menos 5,6 ou menos 5,6 graus. Esse número é considerado um número racional, certo? E professor, o que são esses números racionais? Os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração, tá? Qualquer número que pode ser escrito na forma de fração, ele é um número racional, tá bom? Eu vou apresentar aqui alguns exemplos de números racionais. Então eu tenho aqui o número 2,5, ele é um número racional. O número 3/7 é um número racional. O número 1 é um número racional. O número -17 também é um número racional. O número -5,99999999999 até o infinito também é um número racional, certo? O número 4,17171717 também é um número racional. E assim vai, tá bom? Esses são exemplos de números que podem ser escritos na forma de fração. O 1, ele é um número que pode ser escrito na forma de fração. Professor, tem como? Tem. Por exemplo, o número 5/5, ele é um número na forma de fração. Se vocês fizerem a divisão 5 por 5, 5/5 é igual a 1.
esse número ele é um número escrito na forma de fração. Tá bom? Então vamos lá. A ideia que a gente traz para vocês de fração como número racional é a seguinte. Primeiro vamos retomar o que seria a fração. Tá? A fração ela é uma forma de representar partes de um todo. Então eu desenhei várias barrinhas do mesmo tamanho, só que para cada barrinha eu dividi ela em uma determinada quantidade de partes. Então nessa primeira barrinha, que está rachurada de vermelho, ela é uma barrinha por inteira, que eu vou apresentar como número 1. Tá? É o todo, é a minha barra total. Eu tenho uma barra, então eu posso representar como número 1. Então, se eu pegar essa barra e dividir em duas partes, eu vou ter ela dividida ao meio. E aí, se eu pintar apenas uma dessas partes dessa barra, eu consigo representar essa parte pintada na forma de uma fração. Professor, como? Então, a fração ela é representada por dois números. Um número que fica em cima e um número que fica embaixo. Em cima é o número que representa a quantidade de partes pintada dessa barra. Essa barra tem duas partes e dessas duas partes apenas uma foi pintada. Então eu venho aqui em cima e coloco o número 1. E aqui embaixo desse tracinho eu coloco a quantidade de partes que a barra foi dividida. Essa barra aqui foi dividida em duas partes. Uma e a outra parte está aqui. Então, como foi dividida em duas partes, eu coloco o número 2 embaixo. Tá? Se eu pintar as duas barras, as duas partes dessa barra, eu tenho uma outra fração que representa a parte pintada. Então, vou colocar o traço. Então, foram pintadas duas barras de um total de duas partes. Tá? Falei barra, mas é parte, perdão, tá? Nesta barra foram pintadas duas partes, num total de duas partes, tá certo? Então aqui, nesses três próximos desenhos, eu consigo escrever várias frações diferentes. Percebam que em cada uma dessas barras eu dividi em três partes, tá? Então na primeira, vou pintar apenas uma parte. Na segunda, vou pintar duas partes. E na terceira, vou pintar todas as partes. Eu consigo representar cada desenho desse na forma de uma fração. Então vejam bem, esse primeiro, segundo, terceiro, quarto desenho, eu posso representar na forma de uma fração. Como, professor? Aqui tem uma parte pintada num total de quantos? 1, 2, 3. 3 partes. Então eu tenho 1 sobre 3. É a fração que representa a parte pintada dessa figura. Tá? Nesse penúltimo desenho, eu tenho duas partes pintadas num total de 3. Então eu tenho uma fração 2 terços, ou 2 sobre 3, que representa a quantidade de partes pintadas dessa barra. E na última barra, eu tenho 3 partes pintadas, num total de 3 partes. Certo? Então todas as partes dessa barra foram pintadas. Tá? Essa ideia de fração é a ideia que a gente traz carregando desde o sexto ano o número que representa partes de um todo. Então imagine que você tem uma barra de chocolate onde ela já vem preparadinha com 12 tabletes iguais. Exatamente iguais. Olhem só. Então imagine que Danilo tenha mordido, não sei nem se o verbo está correto, mas que ele tenha tirado ou se alimentado de 7 pedaços, 7 tablets dessa barra de chocolate. Então ele comeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Então, se eu pudesse representar a quantidade de tablets da barra de chocolate que ele comeu na forma de fração, seria o seguinte. Danilo comeu 1, 2, 3, 4, 5, 7
tabletes do chocolate de um total de 12 tabletes. Se vocês contarem aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tabletes. Então, Danilo comeu 7 tabletes de um total de 12 tabletes da barra de chocolate. Essa é a ideia que eu posso trazer de fração. Um outro exemplo. Imaginem que Maria Eduarda ela vai fazer uma corrida em linha reta, tá? De uma pista. Lógico que isso na realidade pode não acontecer, mas a gente pode usar esse dado e entender a trajetória de Maria Eduarda nesta corrida. Então aqui, vamos supor que Maria Eduarda, aqui é o início da pista que Maria Eduarda vai correr e aqui é o final. E aí, para poder entender a trajetória que Maria Eduarda fez nesta corrida, eu dividi essa pista em 4 partes. Então, vamos supor que Maria Eduarda ela correu esta parte, esta e esta. Então, Maria Eduarda pode representar através de um número quantas partes dessa pista ela fez correndo. Então, como a pista foi dividida em 4 partes, Maria Eduarda correu 3 partes de um total de 4. Em outras palavras, eu poderia dizer que Maria Eduarda correu 3/4 da pista. Certo? Essa é a ideia de fração. É também um número racional. Professor, o que tem a ver esse número fracionário com um número racional? Porque todo número racional ele tem vírgula. Ele pode apresentar vírgula ou não. No caso aí, se vocês dividirem na calculadora de vocês 7 sobre 12, vocês vão ter um número com vírgula associado a 7 sobre 12. Dividindo 7 por 12, nós temos 0,58333. Se a gente dividir o número 3 por 4, nós vamos ter 0,75. Então, nos exemplos dados, eu posso dizer que Danilo, ao comer a barra de chocolate, ele comeu 58% da barra de chocolate. E Maria Eduarda, ao correr esta pista, ela percorreu 75% da pista.